Eu vou mostrar para vocês, gente, como fazer o molde, porque assim, quando a gente trabalha com oficinas, não dá tempo, ou às vezes a gente não encontra na internet algum molde que seja adequado para o que a gente quer fazer. Então eu vou ensinar para vocês a criar o molde, isso é muito importante quando a gente trabalha com oficinas. Então mesmo que você não saiba desenhar, eu vou ensinar um jeito que é bem simples e acredito que todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos começar. Eu não sei se vocês estão aí com material, mas o material que a gente vai utilizar para fazer o molde de qualquer folha, tá? Essa folha aqui, ela tem uma gramatura um pouquinho maior do que a folha de sulfite convencional, que deve ter uns 80 gramas. Essa aqui tem 120, então ela é mais grossinha. Então para fazer os moldes ela é melhor. O Bumba Meu Boi, ele vai ser dividido em duas partes. A cabeça do Bumba Meu Boi e o corpo. O corpo do Bumba Meu Boi, ele tem que ser o suficiente para caber uma mão aqui dentro. Aqui nesse caso, eu fiz para caber uma mão de adulto. Agora, se vocês forem fazer para criança, ele pode ser um pouquinho menor, tá? Para caber a mãozinha da criança. Senão vai ficar muito folgado na mão da criança. Então, como que a gente vai fazer essas partes? E também tem a orelha, ó, tem a orelhinha e tem o chifre. É tudo separado, a gente vai montar depois. Essa montagem pode ser na costura ou pode ser com cola. Cola quente ou uma cola de silicone, olha, como essa aqui. Eu uso essa cola aqui. A marca é indiferente, tá? Pode ser qualquer marca. Tem Meritá, tem a Léo e Léo, que é Léo Art, que é essa aqui. E devem ter outras marcas também. Mas essa é uma cola de silicone fria, ela tem o mesmo efeito da cola de silicone quente. Então, para a gente utilizar nas oficinas com crianças, o ideal é essa aqui, que a criança pode usar à vontade, não tem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. O Bumba Meu Boi, ele é dividido em duas partes, a cabeça e o corpinho. Vamos lá, fazer a cabeça do Bumba Meu Boi. Vocês vão pegar o papel e vocês vão desenhar. Tá? Ah, eu não sei desenhar. Sabe sim, fazer um semicírculo em cima e aqui do lado também, imitando uma cabecinha mesmo de boi. Eu vou fazer aqui. Ó, fiz um monte de risco aqui, mas a gente vai... É só para vocês verem, olha, esse formato da cabeça... O tamanho dela depende do tamanho do seu fantoche. Se for um fantoche menor para a mãozinha da criança, a cabeça tem que ser proporcional. Eu já vou fazer aqui o corpo. Basicamente isso. Ah, mas tá tudo torto. Vai ficar torto assim mesmo até a gente cortar. Aqui o pulo do gato é a gente dividir a figura no meio. Então eu vou traçar uma linha aqui e a gente vai dobrar o papel para a gente cortar a metade dele. Isso vai facilitar bastante, quer ver? Elaine Soares, seja bem-vinda, Elaine. Olha, eu fiz esse traço no meio, eu tenho essas linhas um pouco indefinidas ainda, mas não tem nenhum problema. Vocês vão pegar essa marcação do meio e dobrar a folha. Para qualquer molde simétrico, é esse processo que a gente faz, tá bom, gente? Depois eu vou fazer outras lives aqui, outras oficinas, mostrando para vocês como fazer outras coisas fazendo o molde do zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu dobrei. Eu vou pegar o lado que tiver melhor para mim, olha, o que eu achar que tá mais bonito, a linha, e eu vou seguir essa linha com o papel dobrado. Então, vamos lá. Aqui, esse lado aqui, eu acho que tá um pouquinho melhor. Eu vou cortar... E aqui, olha, eu abro. Quando eu abro,
o molde ele está totalmente simétrico. Ele está igual dos dois lados em cima, todos os lados iguais. Então, esse é o pulo do gato para fazer o molde do zero, tá bom? Então, eu já tenho aqui a cabeça do Bumba Meu Boi. Um pouquinho maior aqui do que a que eu fiz, mas não tem problema. Eu vou fazer essa aqui depois. E o corpo? A mesma coisa. Aqui, olha, eu já fiz o desenho, está um pouco torto, não tem problema nenhum. Já fiz a marcação, vou dobrar no meio. E vou recortar, tá bom? Ó, escolhi aqui o melhor lado, vou recortar com a folha dobrada. Pronto, eu tenho um corpo simétrico agora. Já tenho aqui o molde do fantoche do Bumba Meu Boi. Como que eu vou fazer os chifres e a orelhinha? Vocês podem pegar uma folha e só para ter uma noção, tá bom? Pode desenhar aqui, olha. Eu coloquei o molde aqui, eu vou desenhar uma orelha aqui. A orelha também é o mesmo processo. Ela parece uma folhinha, tá? A orelha do Bumba Meu Boi. Ela vai ficar nesse formato de folha. Então, eu vou desenhar aqui. Fiz o desenho e vou recortar agora. Eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Eu não posso recortar ele aqui, olha, muito justo, porque ele vai ter que entrar aqui na cabecinha do boi. Então, eu vou, na hora de cortar, eu vou cortar ele um pouquinho maior pra gente ter espaço para colar lá dentro, colar ou costurar. É o mesmo processo, dividir no meio. E agora eu vou recortar. Essa pontinha aqui, ela vai ficar para dentro e essa para fora. Vai ficar assim. E agora o chifre. O chifre, vocês vão ter que desenhar à mão livre mesmo, porque ele não é simétrico. Se ele fosse simétrico, se ele fosse igual dos dois lados, daria pra gente fazer, dividir no meio e cortar. Nesse caso não tem como, então eu vou ter que fazer um desenho de chifre mesmo, que é muito simples, tá? Desenhei o chifrinho dele, corto. Quem tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar, tá bom? Eu esclareço as dúvidas para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui craques, olha, sabendo fazer esse fantoche. Então, eu fiz aqui, olha, o chifrinho. E já temos todas as partes, então, do fantoche. O corpo, a cabeça, a orelhinha e o chifrinho. Agora, a gente vai passar isso ou pro EVA ou pro feltro. Eu vou fazer no feltro, eu tinha um feltro verde aqui, eu tô aproveitando, tá? Mas pode ser de outras cores. Preto, a cor do Bumba Meu Boi, né? Ou pode ser outras cores também, que vocês quiserem. Eu tinha o verde, eu vou fazer com verde mesmo. Aqui eu já passei o molde pro feltro. Para passar o molde, eu uso uma caneta Bic preta. E quando vocês forem passar, sempre com feltro duplo, dobrado, olha. Eu já tiro as duas partes dele no molde. Então, eu vou pegar o molde, só vou mostrar para vocês como fazer aqui.
Eu tenho um pedaço de feltro, ele já está dobrado, olha, ele já vem assim, na verdade, né? Então, quando ele vier da loja, vocês nem desdobrem, que ele já fica bem juntinho. Com a caneta preta eu vou fazer o molde, simples. Eu vou marcar aqui. Não precisa ficar passando muitas vezes, não precisa fazer muito forte. É somente uma marcação para vocês verem, tá? Fiz essa marcação e vou cortar o feltro. Pego e corto. Aqui eu já tenho recortado, então eu não vou cortar de novo. Vou mostrar para vocês como que faz a montagem. O que acontece aqui no fantoche do Bumba Meu Boi? Se eu montar o fantoche com a cabeça muito para cima, essa cabeça vai ficar mole. Então aqui o pulo do gato é colocar a cabeça bem aqui, olha. Deixar o mínimo possível, porque quando a criança colocar a mão por dentro, ela também vai manipular a cabeça do boi. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou costurar essa parte aqui, vocês podem ou colar ou costurar. Eu vou costurar. Eu tô com a máquina aqui, já vou fazer aqui com vocês, tá? Aí no caso dessa parte, vocês podem costurar toda a volta. Não precisa deixar nenhuma abertura. A única abertura que vai ter é embaixo, tá? Eu sempre faço no zigue-zague. Eu gosto mais do zigue-zague para fazer esse tipo de costura. Porque na hora da gente dar a volta, o zigue-zague é melhor. Gente, eu aprendi a costurar sozinha, tá? Então, deve ter algumas pessoas que pensam, né? Nossa, é difícil costurar, eu não sei fazer costura. Mas se a gente tiver uma máquina assim, portátil, igual essa aqui é uma Janome do 2008S, por exemplo. Nossa, é perfeita para fazer as costurinhas que a gente precisa. Dá para fazer fantoche, boneca, dá para fazer até eco bag. Tudo que a gente precisa para as oficinas, dá para fazer com essa máquina. E é possível sim aprender sozinha. Aqui eu já tenho a mãozinha. Aqui no caso o Bumba Meu Boi, ele não tem bracinho, então ele vai ficar assim mesmo, igual uma luvinha, tá? Agora a gente vai fazer vamos montar a cabeça do Bumba Meu Boi. Para montar a cabeça do Bumba Meu Boi, olha, eu vou usar cola aqui no chifre, porque eu cortei duplo e o chifre ele tem que ser duplo, os dois, tá bom? Tem que ter dois tecidos, um por cima e um por baixo. Porque senão ele fica muito mole e não vai ficar legal. Então aqui o chifrinho eu vou colar. Deixa eu ver se não tá atrapalhando aqui. Eu vou usar a cola de silicone no chifre. Eu também posso costurar, tá? Mas eu vou colar aqui com vocês. Sempre observa a marcação que vocês fizeram com a caneta. E vocês podem inverter e deixar a marca por dentro, para ela não ficar aparecendo. Olha, já colei um, vou colar o outro. E eu também vou colar a orelhinha. Também poderia costurar, mas eu vou fazer aqui com vocês, fazendo a colagem, tá? O chifre já tá pronto e vou colar a orelhinha dele agora. Prontinho.
Agora eu vou costurar a cabeça do boi, tá? Para costurar a cabeça do boi, a gente vai ter que montar todas as partes dele antes. Então, a gente já coloca aqui as orelhinhas e já vamos colocar os chifres também. Tem que costurar tudo junto. Pronto, olha, eu fiz aqui com uma linha azul, tá? Então, já montei aqui o boi. Essa parte ficou aberta, que é a parte que a gente vai encaixar no corpo. Então, vamos fazer um encaixe. E aqui eu vou colar com cola quente ou a de silicone que eu já tenho aqui, tá bom? Então, olha, aqui tá o boizinho já montado. Prontinho, agora é só decorar. Gente, dá pra decorar mais, dá pra incrementar mais. Mas eu fiz aqui um básico, mais para vocês acompanharem o processo do molde e da costura, tá? Ou colagem. Mas dá para incrementar bem mais esse boi, tá? Que o boi ele é bem decorado, né? Então ficou assim o nosso boizinho.